o pessoal usa, ou o cliente dá um aceite no contrato lá no sistema dele, lá no RP ou no site, a pessoa lê o contrato, vai, pai, dá um aceite ali. E tem algumas, igual a gente, tem alguns clientes que a gente desenvolveu um chatbot que, dentro desse modelo da Educa Legal, que ele vai lá e preenche um contrato com certificado, né, digital lá, um contrato, assinatura legal. E aí eu queria que você esclarecesse isso para o pessoal, né? A validade legal desse documento, que é só um cheque ali no PDF, no site do cliente ou no RP, e desses documentos de assinatura digital que a gente tem vários players aí que oferecem esse serviço. Então, eu queria que você falasse isso para a gente aí, tirasse essa dúvida aí, que é de um cliente nosso que me pediu. Ótimo, Gustavo. A pergunta é muito boa, porque basicamente quando a gente vai para um ambiente do contrato digital, a gente teria três hipóteses de assinatura, tá? Com níveis de validade diferentes. Vou fazer um paralelo aqui entre a assinatura física e a assinatura digital. A assinatura física mais garantida que existe é quando você vai lá no cartório e assina na frente do oficial do cartório, e aí ele fala que ele te viu assinando e ele atesta aquilo ali, falando o seguinte: olha, quem assinou aquele documento foi a pessoa que se identificou, que eu vi, que foi o Gustavo, com o CPF tal, carteira de identidade tal, apresentado no ato. É, por exemplo, a assinatura da escritura pública. Essa versão existe hoje no universo digital e é aquele tokenzinho do CPF digital que a gente assina. Quando a gente faz aquela assinatura com o CPF digital, que é hoje como que os juízes assinam lá as sentenças judiciais e tudo, nós estamos falando o seguinte: o nível de segurança do ponto de vista tecnológico, provavelmente é maior, inclusive, tá? Mas do ponto de vista jurídico aqui, que eu acho que é a ótica que eu estou trazendo para você para te responder isso, entende-se que é o mesmo nível de assinatura, o mais top que existe. Logo na sequência, você tem a figura no físico do reconhecimento de firma, ou seja, você assinou o documento físico, levou lá no cartório, o cartório tem a sua assinatura, ele olha e fala: olha, por semelhança, eu estou reconhecendo que quem assinou esse documento aqui foi o Gustavo. O paralelo disso dentro do ambiente digital é a assinatura eletrônica que você oferta aí no HubSpot e que o DocSign também vai ter essa solução, ClickSign, enfim, tem uma série de ferramentas que disponibilizam isso. E dentro do aplicativo da Educa Legal, a gente também foi a integração com uma ferramenta dessa. Porque é um cara especializado, uma empresa de tecnologia especializada em reconhecimento de autenticidade, que é capaz de fazer um serviço tão bom quanto, ou melhor, né, inclusive, do que o do oficial do cartório. Ele vai atestar, e aí ele tem diferentes validações, são validações em série, qual que é o IP da máquina, e inclusive ele gera uma certidão onde você é capaz de enxergar aquilo. Qual que é o IP da máquina, qual que era a localização de latitude e longitude que aquela pessoa estava no momento que ela fez a assinatura, qual o e-mail, qual foi o momento de visualização, etc, etc. E então essa empresa certifica de que aquele documento foi assinado por aquela pessoa mesma. Da mesma forma que o cartório com reconhecimento de firma também faz essa validação. Então, e por último, nós estamos falando o seguinte, de uma assinatura que não existe no ambiente físico, mas que dentro do ambiente digital é o tal do aceite. É o aceite que a gente dá, inclusive, no termo de aceitação, na hora que a gente baixa qualquer aplicativo, entra no site novo, etc. Falando: estou de acordo com o documento, eu li esse documento. Esse documento é um documento que ele, de alguma forma, sim, ele acaba valendo como prova de que alguma pessoa assinou, mas ele não tem presunção da verdade. Ou seja, como ele foi gerado por uma das partes interessadas, ou por um sistema contratado por uma das partes interessadas, você não tem o agente terceiro certificando de que quem assinou foi aquela pessoa que assinou mesmo. Além de você não ter toda a tecnologia por trás que vai te garantir que aquela pessoa que assinou aquele documento é aquele documento mesmo. Então, o judiciário vai olhar para isso de uma forma diferente. E você vai precisar utilizar de outros meios de prova para garantir de que quem assinou foi aquela pessoa mesmo. Então, você vai conviver com o risco, nessa terceira hipótese, de você ter um contrato
que não seja reconhecido como o que a gente chama de título executivo extrajudicial, que é o que te permite ir lá e executar a dívida falando para o juiz o seguinte: olha, esse cara que me deve, por favor, notifica ele, manda ele me pagar em 72 horas.